Anovulação crônica de origem periférica. A falência ovariana prematura é um outro tipo de anovulação de origem periférica que se caracteriza pela falência gonadal antes dos 40 anos de idade. Caracteriza-se pela presença de amenorreia primária, com a presença ou não de caracteres sexuais secundários desenvolvidos, ou mesmo pela presença de amenorreia secundária, geralmente precedida de ciclos menstruais regulares e um período de ciclos menstruais irregulares. Uma das principais características desse tipo de anovulação é o hipoestrogenismo com elevação das gonadotrofinas hipofisárias. Para que a gente entenda melhor esse mecanismo, é interessante que a gente recorde um pouco da fisiologia do ciclo menstrual, onde o eixo hipotálamo hipófise ovariana ele inicia-se por meio de uma liberação de um neurotransmissor, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas pelo hipotálamo, que atua na hipófise, levando à liberação do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. O hormônio folículo estimulante inicialmente tem um pico no início do ciclo, que, como o próprio nome diz, vai estimular o folículo, o hormônio folículo estimulante. Inicia-se então o desenvolvimento folicular, com o aumento da população de células da granulosa nos ovários. As células da granulosa são as responsáveis pela produção de estradiol, que é o estrogênio preponderante dos ovários. E à medida que o folículo cresce, é crescente a produção desse estrogênio. E uma vez ele atingindo níveis que mostram que o desenvolvimento folicular se iniciou, existe uma queda do hormônio folículo estimulante, né? Então o estrogênio faz um controle negativo sobre esse hormônio hipofisário, fazendo com que então ele diminua, porque já iniciou o recrutamento folicular e habitualmente a mulher apresenta ovulação monoovulatória. Então, quando nós temos uma ausência de folículos nos ovários, que no caso acontece de uma maneira prematura, com o pico inicial do hormônio folículo estimulante, não vai existir crescimento de nenhum folículo, consequentemente não vai existir produção alguma de estrogênio. Então, essas pacientes, elas são caracteristicamente hipoestrogênicas, e a ausência de estrogênio não vai fazer aquele retrocontrole no hormônio folículo estimulante, nos hormônios hipofisários, e com isso a paciente vai apresentar uma elevação do hormônio folículo estimulante. Então, daí o quadro típico de hipoestrogenismo com elevação das gonadotrofinas hipofisárias, pela ausência desse retrocontrole. E o que leva a diminuição dos folículos ovarianos antes do período de 40 anos de idade. Então, a etiologia da falência ovariana prematura, segundo esses autores que classificaram de uma maneira bastante didática, nós temos causas que levam à depressão folicular e causas que levam à disfunção folicular. Então, a depressão folicular ela é causada pela diminuição do número inicial de folículos, no caso de digenesia gonadal pura, 46XX, aplasia e hipoplasia tímica, nos casos de idiopática, naqueles onde há uma atresia folicular acelerada, então houve formação da gônada, mas a atresia se instala de uma maneira muito importante, relacionadas ao cromossomo X, a síndrome de Turner ou mosaico de X, casos ainda de deleção do X, galactosemia, aterogênica, agentes virais, autoimunidade, defeito na regulação do ciclo celular ou ósseo específico e causas idiopáticas que levam à depressão folicular. Em casos de disfunção folicular, temos deficiências enzimáticas várias, autoimunidade como furite linfocítica, imunoglobulinas bloqueadoras do receptor das gonadotrofinas, anticorpos antigonadotrofinas, defeitos de sinalização como gonadotrofina normal, receptor de gonadotrofina alterada, proteína G anormal e aterogênica, e mesmo casos de idiopática. Então, vejam, vocês que são inúmeras as causas, entram aqui aqueles casos da idiopática ou iatrogênica, devido a aqueles casos em quimio, radioterapia. Então, são inúmeras as causas que podem levar
a diminuição da população dos folículos ovarianos. O quadro clínico, ele se restringe basicamente nas alterações do ciclo menstrual e nos sintomas de hipoestrogenismo. Então, nós temos desde irregularidade menstrual, ou mesmo presença de amenorreia primária ou secundária, infertilidade devido à baixa dificuldade de ovulação, e os sintomas de hipoestrogenismo, como calores e suores noturnos, secura vaginal, incontinência urinária, insônia e outros distúrbios do sono, palpitações, ganho de peso, especialmente no abdômen, pela diminuição ou ausência dos estrogênios, né, onde vai existir uma redistribuição de gordura central, tipicamente da predominância de hormônio androgênio, e queda de cabelo. A avaliação laboratorial inicial, ela pode ser realizada basicamente com a dosagem desses dois hormônios, o hormônio folículo estimulante e a prolactina. Com a dosagem desses dois hormônios, nós podemos realizar o diagnóstico diferencial desse tipo de anovulação periférica, que é a falência gonadal, que cursa com o hipoestrogenismo, com as anovulações de origem central, que também cursam com hipoestrogenismo em maior ou menor intensidade. Então, vejam vocês que uma das únicas situações onde nós temos a elevação do hormônio folículo estimulante é nos casos de falência gonadal. Então, nesses casos, a paciente apresenta níveis normais de prolactina com elevação do hormônio folículo estimulante. Habitualmente, níveis acima dos considerados normais pelos laboratórios, 20 ou 40, dependendo do método de dosagem laboratorial. Em todas as outras situações, né, na disfunção hipotalâmica, nós vamos ter níveis normais de hormônio folículo estimulante. Nos casos de insuficiência hipotálamo hipofisária, esses níveis vão estar baixos. Em ambas situações, a prolactina não se eleva e a prolactina eleva-se apenas naqueles casos de anovulação central decorrentes da hiperprolactinemia. Então, é importante a realização dessas duas dosagens hormonais para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre esse tipo de anovulação periférica com a anovulação central. Alguns outros exames complementares também são necessários. O cariótipo, como vocês viram na etiopatogenia da doença, temos vários casos de alterações cromossômicas, numéricas, principalmente para as mulheres que apresentam menos de 30 anos de idade. É obrigatório para as pacientes que apresentam amenorreia primária e para aquelas que apresentam amenorreia secundária com menos de 30 anos de idade. A densitometria óssea é um exame importante para que a gente avalie qual a repercussão que o hipoestrogenismo trouxe para a massa óssea, visto que a grande fase de ganho de massa óssea acontece no período da adolescência e apenas a partir dos 35 anos de idade que nós vamos ter uma perda da massa óssea, até então é um período de ganho de massa, então se a gente tiver o estrogênio deficitário nesse período vai dificultar o ganho de massa óssea, então é importante para que a gente possa tomar medidas terapêuticas. E a ultrassonografia pélvica, ela serve basicamente para aqueles casos onde a gente apresenta ainda irregularidade menstrual, onde pode ser uma ferramenta para que a gente avalie a contagem de folículos antrais, para que tenhamos uma noção de reserva ovariana, caso a gente queira fazer preservação de fertilidade. Fora dessa situação, em caso de amenorreia primária ou secundária, com grande chance esse achado de imagem ultrassonográfica será de ovários extremamente pequenos, algumas vezes ovários em fitas, pela ausência da população folicular nos mesmos. Como nós devemos, então, realizar o tratamento desses casos de falência ovariana prematura? Visto que o ovário vai deixar de funcionar numa fase ainda nobre de vida reprodutiva, né, onde habitualmente a mulher está acostumada ou cursa com níveis de estrogênio elevados, né, que estão relacionados com a massa óssea, o colágeno, o turgor da pele, além de todos os caracteres sexuais. Então, o objetivo do tratamento da falência ovariana prematura é corrigir e prevenir o hipoestrogenismo crônico, nesse período de vida onde ela deveria cursar com níveis normais
de estrogênio. É diferente daqueles casos de falência ovariana fisiológica que ocorre no período da menopausa, em torno dos 50 anos de idade, onde a gente pode escolher por repor o estrogênio ou não na dependência da sintomatologia que a paciente apresenta. Nesse caso, a paciente está deixando de ter a produção de estrogênio numa fase onde ele é muito importante. Então, a reposição estrogênica ela se torna fundamental. Então, a reposição hormonal ela é feita com estrogênio e progesterona natural ou sintéticos, com a finalidade, então, de manter os níveis estrogênicos circulantes. E a progesterona, no caso, ela serve apenas para proteção do estímulo estrogênico contínuo no endométrio, para que a gente não tenha uma hiperplasia e essa paciente se torne de risco para desenvolver um câncer de endométrio. Então, a reposição basicamente é feita com estrogênio e a progesterona para contrabalançar os efeitos contínuos do estrogênio no endométrio. Então, eu coloquei aqui para vocês uma tabela com os vários tipos de reposição estrogênica que a gente tem no mercado brasileiro, desde o 17-beta-estradiol nas diferentes vias de administração e doses, o valerato de estradiol, via oral, e o estrogênio equino conjugado, que é um conjunto de estrogênios, também via oral, que são possíveis de serem utilizados para reposição estrogênica. Essa reposição de estrogênio ela pode ser feita, e a maneira mais fisiológica seria de maneira contínua, paciente administrando via oral ou não oral, vamos chamar assim, estrogênio continuamente. E a gente poderia fazer a reposição com progesterona de acordo com o desejo da paciente de apresentar descamação do endométrio ou não. Então, aquela paciente que deseja menstruar todos os meses, porque isso para ela é importante, ela se sente, do ponto de vista psicológico, mais assim, normal, ela acha interessante os períodos menstruais, a gente pode administrar a progesterona todos os meses por um período de 10 a 14 dias. Associada ao estrogênio. E com isso, quando ela termina a administração da progesterona, ela vai ter uma descamação desse endométrio. Podemos utilizar a progesterona a cada 3 meses, se a paciente não tem desejo de menstruar todos os meses, com a finalidade de proteger esse endométrio. Então, a 14 dias de progestogênio a cada 3 meses é suficiente para proteger esse endométrio de um estímulo hiperplásico e evitar risco de desenvolvimento de câncer de endométrio. E para aquelas pacientes que não desejam menstruar, nós podemos usar uma dose de progesterona contínua, associada ao estrogênio contínuo. Com isso, não vai ter variação dos níveis hormonais, não vai existir, assim, descamação do endométrio, ela não vai menstruar. Quando a gente opta por usar progesterogênio contínuo, a gente pode utilizar uma dose menor, geralmente metade da dose, no caso aqui 2,5, tá? Agora, quando a paciente opta por usar progesterona mensal ou trimestral, aí nós devemos usar a dose habitual, que seria 5 miligramas, no caso do acetato de hidroxiprogesterona, de 200 miligramas da progesterona micronizada, ou 10 de hidrogesterona ou acetato de norestesterona, ou 5 no caso do acetato de normegestrol. E até quando nós deveríamos usar reposição hormonal? Até o período onde habitualmente as mulheres apresentam a menopausa fisiológica, em torno dos 50 anos de idade. A preservação da fertilidade com obtenção dos óvulos que ainda existem nos ovários dessas mulheres, ela pode ser feita para aquelas mulheres que ainda apresentam irregularidade menstrual, nos procuram porque desejam engravidar e não estão conseguindo, e aí a gente pode congelar esses óvulos, realizar um tratamento de imediato e manter os óvulos congelados para posteriores gravidez.
Ou no caso daquelas mulheres que têm irregularidade menstrual, são bastante jovens, mas ainda não têm um parceiro, não pensam em engravidar de imediato, nós podemos também fazer a preservação da fertilidade, congelando os ovos para uma gravidez futura. Mas eu gostaria de lembrar vocês que nem sempre é muito fácil a preservação de fertilidade nesses casos, porque já trata-se de um ovário com uma reserva diminuída. Então, nem sempre a gente consegue obter um número adequado de ovos para fazer um congelamento e mantê-los criopreservados para que essa paciente possa utilizá-lo no futuro, ou mesmo de imediato. Quando a paciente deseja engravidar e ela não apresenta reserva ovariana mais alguma, já se encontra em amenorreia, seja ela primária ou secundária, ela pode também engravidar desde que a gente utilize óvulos doados de outras pacientes. Aí, para isso, ela tem que ser submetida a tratamento de reprodução assistida em clínicas que oferecem esse tipo de tratamento, onde você vai utilizar um óvulo de doadora, o espermatozoide do marido, realizar a fertilização in vitro, formar um embrião e devolver para essa paciente os embriões, perdão. E, para isso, claro, nós vamos preparar esse útero com reposição de estrogênio e progesterona e manter a reposição de estrogênio e progesterona até o 3º mês de gravidez, onde o corpo lúteo, que é o responsável pela manutenção da esteroidogênese no período de gravidez. Porque depois dos 3 meses de gravidez, é a placenta que assume a esteroidogênese, e aí não há mais necessidade de reposição hormonal. E um dado assim fundamental para esse tipo de paciente é um apoio psicológico, porque aquela mulher jovem, no período fértil, que de repente se depara com um quadro de falência gonadal, onde ela não vai ter ciclos menstruais regulares, onde ela vai ter uma repercussão para a sua fertilidade. Então, isso é muito importante para essas pacientes, algo que faz com que elas sofram. Então, o apoio psicológico, tentando entender que a gônada que deixou de funcionar, que a reposição hormonal pode ajudá-la a ter toda a sua vida normal, trofismo de pele, vaginal, vida sexual, ciclo menstrual regular, se assim ela o desejar. E a fertilidade, na maioria das vezes, vai estar comprometida, mas ela tem a opção da doação de óvulos e com a técnica de reprodução assistida, para também realizar esse desejo de gestação, de ser mãe. Lembrar que a massa óssea reduzida para a idade, quando a gente faz esse diagnóstico, porque ela já vinha a um período com diminuição de estrogênio, e naquele período de ganho de massa óssea, como a gente já falou inicialmente, nós precisamos, então, fazer uma profilaxia com dieta rica em cálcio, atividade física de impacto, que são a que melhor tem ação para massa óssea, que é a musculação e pilates. E, em alguns casos, onde já existe fratura de ossos longos, o alendronato e o risendronato, são opções que devem ser discutidas com a paciente, um pouco controverso o uso dessas medicações, mas elas têm sido mais aceitas naqueles casos onde já existe um antecedente de fratura com a finalidade de prevenir e melhorar a massa óssea. Então, como conclusão dessa aula, lembrar que o diagnóstico diferencial tem que ser feito com as anovulações de origem central. A preservação de fertilidade deve ser realizada quando possível, mas infelizmente vai acontecer numa pequena quantidade de casos. É necessário tratar o hipoestrogenismo nesse período de vida da mulher jovem, onde ele tem papel fundamental no metabolismo. Prevenir a perda de massa óssea com as medidas preventivas e não esquecer do apoio psicológico para esse tipo de paciente. Muito obrigada.